Seja bem-vindo ao Vida Como Ela É. Eu sou Letícia Ramos e hoje nós vamos falar sobre comunicação assertiva. Você sabe se comunicar? Ou acha que sabe? Para esse tema eu trouxe o meu professor Rodrigo Nigro, professor de oratória, e ele está aqui à minha frente. Por favor, muito obrigada por estar aqui com a gente. Se apresente. Obrigado pelo convite mais uma vez, é um prazer estar aqui. Eu sou Rodrigo Nigro, professor de comunicação e oratória, tenho especialização em psicologia organizacional, MBA em educação corporativa, ciência da aprendizagem e no ramo de comunicação eu costumo dizer que a vida inteira. Mas muito obrigado novamente a todos que estão assistindo e pelo convite que foi feito. A vida inteira, porque desde criança, pelo que você falou, né? Você está Sim. nesse ambiente de comunicação. E quando a gente fala de comunicação assertiva, eu trabalho isso muito no meu dia a dia, no consultório. E qual é a base na psicologia da comunicação assertiva? É você aprender a se comunicar de maneira onde o outro vai conseguir te ouvir. E como que ele vai te ouvir? Você precisa, primeiro, estabelecer aí um espaço de conexão, de escuta e de fala. Um fala, o outro ouve e vice-versa, né? Uma empatia, uma conexão. E, às vezes, a gente vai precisar, de fato, falar sobre assuntos difíceis, assuntos não tão agradáveis. E aí vem a base da comunicação assertiva, que você pode, sim, dar uma devolutiva, às vezes difícil, por outro lado, mas se você consegue manter esse rapport, essa conexão com o outro, você consegue utilizar de palavras que a pessoa vai entender assim, olha, exemplo, né? Eu entendo como você está se sentindo, mas eu preciso, de fato, te trazer um assunto aqui que a gente não pode deixar de falar. Aí você percebe, você faz essa conexão e traz o assunto. Então, tem vários termos mesmo que no início a gente precisa até estudar e, às vezes, ter no repertório, como que eu posso fazer isso de maneira onde eu mostro que eu me importo com o outro, mas esse assunto não pode ser deixado de falar, né? Então, essa aí é o início aí da nossa conversa. Me fala um pouco aí da sua visão, da sua experiência, como você percebe, como que você trabalha a comunicação assertiva. Bom, a comunicação ela está muito mais relacionada a ouvir do que falar. É o fundamento básico da oratória. Por quê? Vamos fazer uma leitura de cenário. Vou trazer um treinamento. Cenário fictício agora. Vou fazer um treinamento. Tá, treinamento sobre o quê? Treinamento sobre educação corporativa dentro das organizações. Tema específico. Ok, vou tratar sobre isso. Vou fazer uma leitura de cenário, mas vamos ouvir o que as pessoas sabem sobre esse assunto antes de eu trazer? Por quê? Se eu vou trazer um treinamento, se eu vou fazer uma palestra, se eu vou fazer uma comunicação, se eu vou criar um conteúdo, eu preciso entender o quanto o meu público sabe sobre esse tema. Então, eu preciso escutar primeiro para depois trazer. Então, ou seja, a gente já tem 2 ouvidos para ouvir mais. Perfeito. E uma boca. Isso, já deixou a letra aí. Né? Então, está muito mais relacionado a ouvir do que falar. Começamos daí. Quando você começa a ouvir as pessoas e tratar a dor delas, quando eu falo dor, também falo dor, satisfação, insegurança, medos, prazeres, interesses. Por exemplo, nossa, Lê, eu estava assistindo o seu podcast semana passada, eu estava assistindo, eu ouvi, eu escutei o que você disse. Você trouxe um tema, já é o primeiro ponto, segundo ponto. Você trouxe um tema sobre oratória. Nossa, eu tenho muita dificuldade, então já é um rapport que você mesmo falou. Você já fez um rapport intencional ou talvez não intencional, mas você começou com eu ouvi, eu assisti. Então, primeiro, o quanto o meu público sabe sobre esse assunto. Então, quando a gente entende primeiro a necessidade, o quanto o público sabe sobre aquele assunto, eu consigo trazer uma comunicação mais assertiva. Vamos supor que eles já sabem 70% do assunto. Eu consigo otimizar a minha palestra, o meu treinamento em 30% e deixo ele muito mais gostoso. Eu coloco dinâmicas, coloco atividades, coloco interações, coloco reflexões, posso mudar a estrutura da conversa e também o famoso como falar, que a gente vai tratar sobre isso também. Então, dentro da oratória, dentro da comunicação, a gente tem sempre o objetivo amplo. O que eu quero fazer? Eu quero trazer um treinamento sobre educação corporativa. E o objetivo específico. E o que eu quero que cada um aprenda aqui hoje nesse treinamento.
E como eu vou fazer isso? Em ferramenta de gestão, a gente vai falar de 5W2Hs, que é muito utilizada para organização, plano de ação e processo. Já é até comum já a gente falar sobre isso. Então, é se organizar. E aí eu vou falar de marcações de discurso. Mas para introduzir e responder a sua pergunta, escutar é o primeiro ponto. Escute primeiro. E aí vem a frase: o quanto o meu público sabe sobre esse assunto. E aí vai ser o seu ponto de partida. Aí você vai ser escutado. E assertivo. Exato. Né? Porque imagina, você está numa palestra e começa a falar o que você acha que deve falar, porque foi o que você estudou. Mas metade já sabia sobre isso. Ninguém vai prestar atenção. Né? Inclusive, já é uma ótima desculpa para sair para tomar um café. No banheiro, tomar uma água, vou esperar a próxima, né? Vou esperar a próxima palestra. Exatamente. Né? E a gente precisa levar isso em consideração. Vamos lá, começa a falar de neuropsicologia. Vai te aprender de início, porque você é neuropsicólogo. Só que vamos levar em consideração que você já tem um conhecimento. Se ele for muito raso, não é que você vai desfazer dele, mas talvez não seja tão interessante para você naquele momento. E quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando de interesses. Existe um interesse. Eu não vou me relacionar, eu não vou escutar uma pessoa que não me interessa. Então aqui essa leitura de cenário é um gatilho. Peraí. Se eu não sou relevante, eu preciso ser minimamente interessante. Porque vamos pensar assim, nossa, eu vou ouvir uma palestra do Clóvis de Barros. Caraca, Clóvis de Barros vem aí. Augusto Cury, Thiago Brunet, seja lá qual for o seu comunicador de referência. Você está esperando ele. Ele é relevante. Ele já trouxe o seu interesse a um nível máximo. Então você vai escutá-lo. Agora, quando você não é relevante, você precisa ser interessante. Ou seja, trazer curiosidades, entender o que o público já sabe, já conhece. Aí eu vou parar para te escutar. Por quê? Hoje as pessoas sempre estão na famosa correria. Desculpa, eu estava na correria. Ah, tá tão corrido. Nunca ninguém hoje fala, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Exato. Você trouxe até, eu anotei aqui, atenção, porque hoje em dia a gente está nesse ambiente onde tem muito estímulo e a gente tem cada vez menos habilidade de sustentar a atenção. Então imagina, você está ali assistindo alguém, conversando com alguém e é algo que você já sabe ou não é tão interessante e você não consegue sustentar a atenção, porque a atenção de fato é algo assim treinável, mas se você não tem algo ali na sua frente que te sustente essa atenção, você vai buscar alguma coisa automaticamente. Isso é da natureza humana, né? Hoje em dia tem muito se falado sobre TDAH, que eu não consigo sustentar a atenção e tudo mais, mas é isso. A atenção, ela primeiro, ela é treinável e segundo, se você está diante de algo, de alguém que está falando, ela de fato precisa trazer algo que complemente ou algo que seja novo, senão rapidinho a gente vai buscar algo que seja, que libere mais dopamina no nosso cérebro. Com toda certeza. Né? Eu já ouvi dizer que o nosso cérebro, ele é preguiçoso. Então, ele quer uma satisfação rápida. E a gente precisa levar em consideração todo esse estudo. Leitura de cenário, regulação emocional, além da regulação emocional, o quanto o meu público sabe sobre isso e o como eu devo introduzir o meu tema. E aí vai entrar as marcações de um discurso. E eu quero trazer uma história também. Alguns anos atrás eu comecei um hobby novo, eu comecei a praticar uma arte marcial. Eu falei, tá, bora lá, vamos permitir. A psicóloga falou, você precisa, cara, provar algo novo. Você já faz um esporte, você faz o outro, mas e aí? Você não quer evoluir? Tenta, você mesmo falou isso. Eu falei, beleza, então bora lá. Sempre quis fazer luta, vou fazer luta. E a nossa configuração, o nosso cérebro ele já tem uma configuração para algumas coisas que não está acostumado nem um pouco com o desconforto. Exato. E aí, treinando ao decorrer dos meses, você vai levar uma porrada na cara. E se levou a primeira porrada na cara, você estranha, e aí ele, no meio da luta, ele fala, é normal levar soco na cara. De verdade. Então, o que eu quero trazer dentro disso? Além do desconforto, a marcação, aquilo me marcou. Então, isso hoje serve como um punch de palestras, um punch de podcasts, introdução, storytelling, enfim, entre outras técnicas. A marcação de um discurso é como se fosse um soco. Ele marca o que você quer dizer. Então, pensa assim, hoje nós vamos falar sobre comunicação e oratória. Dentro desse tema, nós vamos entender os principais pontos que nós precisamos trabalhar, como 1, 2, 3 e 4. Qual a sua importância e quais as maiores dificuldades que nós enfrentamos? Achou algo em comum? As pessoas treinam isso. Então,
além da atenção ser treinável, a oratória também é treinável. E a comunicação assertiva também. Então, o que você quer dizer, o que você quer falar, seja assertivo. Oi, Lê, tudo bem? Olha, eu queria conversar com você sobre um assunto XPTO. Ok, ele quer falar sobre XPTO. E por que eu trouxe esse assunto? Então, o que, por quê? Gere um sentido. Objetivo amplo, objetivo específico. Primeira marcação do seu discurso. Sobre o que você quer falar? Eu quero falar sobre neurociência. Legal. Hoje nós vamos falar. Explane isso, sabe? Deixe isso de uma forma muito clara para que as pessoas entendam. Eu já assisti treinamentos, infelizmente, que eu não sabia sobre o que estava sendo falado. Ficar muito solto, assim. Eu falei, tá, mas ela quer falar de quê? Ela? Sobre o que a gente tá conversando? Tô aqui ainda não consegui. Será que eu que tô desatento, né? Será que o problema sou eu ou o negócio tá perdido mesmo? E por quê? Pelo costume. As pessoas estão tão habituadas a não serem claras e objetivas, inclusive, eu acredito que isso deve ser um costume de homem universal. O homem adora ser direto, adora que as pessoas sejam diretas com ele. Então, você está sendo direto. Ah, entendi, ela quer falar sobre isso aqui. Não que todos precisam ser assim. Sim. Quando a gente passa a ter as marcações e essa forma assertiva de falar, eu vou trazer dentro de um modelo de discurso agora como exemplo. Eu quero falar sobre o XPTO. Primeira marcação do discurso. Segunda marcação do discurso é o meio, é o desenvolvimento. Então, eu marquei você. O cérebro humano ele tem a capacidade de reter 13% das informações quando nós não anotamos. E aí eu te pergunto, quais são os 13% que você quer que o seu público guarde? Então, a gente precisa focar exatamente nos 13% e nas marcações do discurso. Porque quando alguém perguntar, e aí, Lê? O que foi falado naquele podcast? Nossa, muita coisa, mas o que me marcou... Então, sempre vai existir marcações. E isso é totalmente intencional, para que as pessoas olhem, marquem e lembrem de você. Por que você acha que os vídeos hoje eles são curtinhos? Para marcar as pessoas. Exato. A organização é essencial, né? Muito. Quando a gente fala de organização de ideias, a gente vai começar a fazer um briefing antes. E aí tem o processo dentro dessa construção. Então, vamos lá. Sobre o que eu quero falar, o que o meu público sabe sobre esse assunto, quais são as técnicas que eu posso trazer, como eu posso iniciar, qual é o perfil do meu público, quanto tempo vai durar, leitura de cenário, olha só quanta informação. E detalhe, em um discurso, esse, por exemplo, a gente fez umas anotações sobre o que a gente queria falar. A gente fez 5 anotações, a gente falou de mais de 25 assuntos. Porque vai fluindo, né? Exato, só que a gente pode perceber aqui ao vivo que existem as marcações do discurso. Sim. A gente tem um ponto de partida, a gente está falando de uma coisa, desenvolve, vai para outra, desenvolve. Aí é gostoso. Sim. A gente entende onde eu estou, porque as pessoas elas querem ter segurança, elas querem ter clareza. Outra coisa que gera interesse, prende a atenção das pessoas é dar a sensação de progressão. Bom, nós falamos sobre 1 e nós falamos sobre 2. Agora nós vamos para o passo 3. Ah, passo 3, estou evoluindo. Aí ela vai e anota. Olha, passo 4, mas antes de ir para o passo 4, o que a gente falou? A gente falou sobre 1, 2 e 3. Ah, eu não tinha anotado. Olha o interesse das pessoas. Olha você voltando. Inclusive, isso é uma técnica de finalização. Fazer um resgate, uma revisão do que foi falado. Hoje nós falamos sobre neurociência, neuropsicologia, comunicação, oratória, improviso, criatividade, o medo de falar em público, o poder da imperfeição e como você pode se comunicar melhor. Então, as pessoas falam, caramba, eu aprendi muita coisa. A comunicação assertiva é falar e entender se a pessoa que te escutou entendeu o recado. E como entender, né? Trazer aquela pergunta, entenderam? Alguma dúvida, né? Alguma coisa a mais que vocês gostariam de ouvir aqui, que a gente esqueceu de abordar e traz a vulnerabilidade, né? Será que a gente esqueceu alguma coisa aqui? Vocês gostariam de perguntar? Isso. Né? E aí traz essa conexão com o público. Estou aqui realmente preocupado, o que eu estou trazendo aqui para vocês é importante para mim saber se ficou claro. Senão, a gente precisa falar mais um pouco sobre isso. Perfeito. Né? Inclusive, aí esse medo de imperfeição, de estar sendo vulnerável, alguma dúvida, e o que acontece? Quando eu costumo falar, a minha entonação ela é alta. Às vezes as pessoas ficam com medo. Tipo, eita, vou falar que eu não tenho dúvida não. Entendeu, fulano? Entendi. Legal. Agora explica pra gente o que você entendeu. Aí a pessoa fala, eita caramba. E aí, se ela explicar de uma forma equivocada, não, na verdade não.
Isso também sustenta a comunicação assertiva. É você se certificar que aquela pessoa entendeu. Você entendeu? Entendi. Tá, agora me explica o que você entendeu e como isso vai ser feito. Muito bom. A gente até pode entrar aí num ponto que a gente estava querendo conversar, que é sobre a comunicação nos relacionamentos, a assertividade da comunicação, como ela é importante. Quando você trouxe esse ponto aí, tá, mas o que você entendeu? Porque às vezes a gente está falando algo, está achando que está comunicando algo, mas o outro lado está entendendo o outro. Então, quando você emite a informação, emite a comunicação e faz essa conexão, tá, agora me fala o que você entendeu. Ah, eu entendi, eu falei XYZ e ele entendeu LMN. Exemplo, né? Destruiu tudo, não foi isso. Opa, não, então vamos voltar, né? Porque isso acontece muito, os maus entendidos. Né? Então, que sempre vão existir e estar com a gente. Vão a gente existir. também precisa lidar com isso. A preocupação de entender se o meu público absorveu, ela precisa ser genuína. Vocês entenderam mesmo? Pessoal, eu estou à disposição, contem comigo. E se não for genuína, as pessoas vão perceber. Então, que você trouxe, inclusive, muito rico o fato dos relacionamentos e o ruído na comunicação, ele é muito existente. E aí a gente também pode falar sobre gestão da mudança. Quando eu quero implementar uma mudança, quando eu quero trazer uma comunicação que muda alguma estrutura, sendo em relacionamento ou de forma empresarial, eu preciso entender que esse processo vai gerar desconforto. E eu preciso que as pessoas entendam para que nós fiquemos na mesma linha. Alinhados, exato. Então, o alinhamento que eu quero que exista, e aí a gente volta de novo em objetivo específico. O que eu quero com isso? Um alinhamento. Legal, o que era um alinhamento? Então, eu preciso me preocupar com o que eles entenderam. Principalmente se a gente vai falar de relacionamento. Aí a gente vai escutar você. E olha como dá para fazer o paralelo, né? Porque alinhamento, comunicação, quando ela é intencional, o foco dela é alinhar. Estamos na mesma página? A gente está se entendendo? E não é uma questão assim de colocar a minha verdade em cima da sua verdade, né? Aqui eu quero te mostrar o que está acontecendo comigo, o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando. Você entendeu? Faz sentido? Porque... E às vezes a outra pessoa vai falar assim, eu nem imaginei que eu estava te causando esse mal. Então, eu digo, a base dos relacionamentos, da existência humana, uma delas é a comunicação. Sem ela, não tem como viver bem. É fundamental. Porque eu costumo dizer, particularmente falando, que eu posso ter cometido o maior erro do mundo, mas me fala. Isso. Nossa, Rodrigo, você pisou na bola muito feio. Aquilo que você fez, eu prefiro saber a verdade. Então, entendi, foi isso que eu fiz. Se a gente não tem ciência do que está acontecendo, porque às vezes não é nem intencional, você fala, gente, mas eu estava fazendo tudo isso e eu nem percebi. E aí, o que acontece? Eu estou sendo um gestor muito produtivo, eu estou sendo um namorado, um marido, uma esposa, seja lá qual for a estrutura do relacionamento que você representa, muito bom. Mas na verdade não, pela falta de comunicação. Então, eu costumo utilizar você está feliz? Como que você se sentiu com isso? E começar a estimular para que a pessoa fale, para que ela realmente se sinta à vontade. Porque na oratória, a gente só vai colher a verdade, a gente vai colher a necessidade quando as pessoas se sentirem à vontade para falar. Perfeito. Porque gestores, inclusive, enfrentam um grande problema de... vamos fazer um feedback. Você tem mais alguma coisa para falar, Rodrigo? Não tenho não. E aí no off ele tá lá. Toma. Não, mas eu acho isso dele, eu acho isso, aquilo. Ou ele não se sentiu confortável, mas aí a gente vai falar de outras características. Porém, o seu papel de perguntar e se aprofundar, você entendeu? Agora me explica o que você entendeu e o que você vai fazer com isso. Aí a gente vai falar de outra estrutura que se chama observação direta. O que eu quero que a Lê faça com isso. O que ela faz hoje, o que ela não faz e o que ela deveria fazer. Pego isso. Tá, o que ela deveria fazer é A e B. Isso está relacionado a uma condição técnica ou uma condição comportamental. Então, eu consigo ser muito mais assertivo no momento que eu aplico um feedback, que eu realizo uma conversa com a Lê para ser mais assertivo. Lê, eu percebi que dentro da nossa conversa você mencionou sobre, se comportou dessa forma. Olha as minhas imaginárias. E dentro disso, e eu notei, e a minha percepção, então o como você fala também vai fazer toda a diferença. Eu percebi que isso está muito relacionado a um comportamento seu. E eu queria entender juntos o que a gente pode fazer.
Aí a pessoa não se sente pressionada, se sente à vontade para falar e vai, poxa, legal. E a gente entra em comunicação não violenta. É porque ali esse exemplo que você deu, você não está apontando o dedo na cara da pessoa e falando, olha, eu tenho observado o que você tem feito e já vai com julgamento, isso não está legal. Normalmente é assim que a suposta comunicação acontece. Agora, quando você estrutura isso, a gente tem que aprender a fazer mesmo, porque a tendência do ser humano é apontar o erro do outro, né? Ah, eu não estou gostando desse relacionamento porque você fez isso, você fez aquilo, não estou gostando. Você trouxe o exemplo empresarial, que falar. Normalmente você vai falar sobre algo desconfortável Sim. mesmo. E como falar sobre esse desconfortável é que está a chave, né? Que a gente aprendendo, você vai vendo assim, nossa, é possível fazer isso. E o outro vai me ouvir e ele vai também conseguir dar uma troca. Nossa, que bom que você me falou isso, porque se você não me falasse, eu jamais ia perceber. Jamais poderia mudar isso. Então é aquilo que a gente fala, não existe nem feedback bom ou ruim. O feedback, ele é feedback e ele serve para você parar e refletir e tomar uma ação a partir disso. Inclusive, ele é um norteador. Norteador. Se a gente não tem um feedback, por exemplo, eu tô trabalhando e eu não tenho um acompanhamento, eu não tenho um feedback, eu não tenho um parâmetro. Para onde eu vou, como eu estou sendo, como eu estou me saindo. A ausência de feedback, a ausência da comunicação assertiva gera desconfiança, gera desconforto. Mas não é o desconforto necessário, é o desconforto que poderia ser evitado. Então, o que a gente pode tomar como lição? Ser claro. E outra coisa, não é pegar um feedback e maquiar. Eu, particularmente, desculpe a expressão, eu odeio feedback maquiado. Aquela coisa assim, então, né, com muito, também dedo. Peraí, vamos lá. Direto. E uma vez eu já enfrentei isso. Assertividade. Isso. Não é que isso precisa ser um padrão dentro da comunicação, mas em alguns momentos a gente vai precisar utilizar essa ferramenta. Ela é uma chave. Sim. Às vezes eu consigo explorar mais, eu consigo dar uma floreada e tá tudo bem. Só que em certas ocasiões eu preciso ser assertivo. Lê, a gente precisa tratar do 1, 2, 3 e 4. Ponto final. Então, uma comunicação assertiva, ela é sustentada pela clareza que você tem consigo mesmo e com a pessoa que está do seu lado. E olha, você falando assim, me veio outra palavra também que é respeito. Então, clareza com respeito e conexão, não tem como dar errado. Né? Você não precisa ser fofinho o tempo todo. Você pode ter uma postura firme, olhar no olho. Assim, olha, tem algo importante para a gente conversar. Né? Eu estou aqui para entender, vamos resolver isso junto, mas o respeito é a base. O respeito é a base de todos os relacionamentos, né? Sim, todos. Perfeito. Todos. E dá uma paz. Dá uma paz tão grande que você fala, olha, tá tudo bem, eu entendi dessa forma, eu não sei se você tá legal. Aí a pessoa, poxa, bacana. E vida que segue. Sem querer provar alguma coisa, sem querer mostrar que você está bem. Não, você tudo tá bem. Certo, não é isso. E sai do mundo das ideias também, do mundo dos pensamentos, porque o maior erro é a gente estar ali numa situação e ficar, porque eu acho. Não, a situação foi X e eu acho que foi isso. Você acha? Você perguntou? Você se comunicou? Você, de fato, viu? Você teve um outro contraponto para ver se de fato foi isso que aconteceu ou é coisa que você interpretou? Porque é isso, a gente interpreta com base nas nossas experiências, nas nossas vivências, e está tudo bem. Só que a gente tem que ter consciência disso e se colocar no lugar de querer entender. Será que foi isso ou é coisa da minha cabeça? E é muito duro esse processo de aceitar, refletir antes de falar. Perfeito. Porque, vamos lá, às vezes a gente fez um discurso tão bonito, uma palestra tão maravilhosa, mas as pessoas já sabem sobre esse tema. Então você vai precisar se adaptar ou talvez até improvisar. E aí eu já puxo um gancho sobre improviso e criatividade. Todo bom orador, ele precisa improvisar a todo momento. Porque além do medo, além do receio, além da resistência, ele vai ter aquela preocupação, mas ele vai precisar improvisar. Cai uma cadeira aqui agora. Ou então o meu copo cai com água cheia na mesa, meu Deus do céu. E eu preciso continuar improvisando. Improvisa, acontece, tá tudo bem. Ou então fugiu uma palavra, puxa outro gancho. E as pessoas, elas se limitam. Por quê? Porque também não se permitem a muitas coisas. Por exemplo, vamos falar sobre um assunto legal. Então, o que você entende sobre música? Eu não gosto de música, eu não escuto. Já dificultou o assunto. Sim. A falta de repertório
e quando eu falo repertório, é a construção de alguns assuntos. Por exemplo, você já foi para Porto de Galinhas? Você já foi para o Rio de Janeiro? Nossa, já fui para o Rio de Janeiro. Nossa, você já percebeu o quão é legal as praias de lá e como a água é bem mais gelada daqui de São Paulo? Todo mundo que foi no Rio de Janeiro falou, caramba, é verdade. A praia tal realmente é assim. Então, o improviso, ele vai ser criado na base do repertório, nas coisas que você viveu e se permitiu viver. Então, seja neuropsicologia, seja oratória, comunicação, músicas que você escuta, cheiros que você já sentiu. Quem nunca sentiu o cheiro de um perfume e lembrou de alguém? E aí, vamos lá, vamos improvisar agora um discurso de perfume. Perfume, tá? Ok, perfume, essência. Pessoal, já sentiu um cheiro que fez você lembrar de alguém ou de algum momento que te marcou? Aquilo foi uma essência de algum perfume, essência A, essência B. E a gente começa a associar e lembrar da nossa essência e dos fragmentos que fizeram o que nós somos hoje, as nossas experiências. Meu Deus, a gente conseguiu fazer um discurso com um perfume aleatório agora. Então, simplesmente é entender que o improviso, ele ajuda você a resgatar a raiz do assunto. Sim. Então, se eu vou falar de perfume, o perfume tem uma raiz. A raiz do assunto do perfume. Como assim, professor? Não estou entendendo. Tá, perfume. Perfume, ele tem o quê? Ele tem composições químicas. Ele tem cheiro. Ele tem essência. Essência, cheiro, lembrança. Já senti esse cheiro? Já lembrei de alguém? Já senti o cheiro. É que a minha cabeça, ela funciona. É isso, é rapidão aí, né? Então, você precisa se acostumar com essa pressão que vai existir, sabe? Desde também da nossa comunicação assertiva. Sim. Pode ser desconfortável, mas não pense assim. Nossa, vai ser desconfortável. Não, é um assunto que precisa ser falado, precisa ser tratado. Muito bom. Olha, o que eu gostaria de deixar aqui para vocês, então, é que é isso. A importância da comunicação, ela está em todas as áreas das nossas vidas, né? Então, não tenha medo de comunicar, não tenha medo de ser desagradável. De ser desagradável não quer dizer assim, aprenda a ter conversas difíceis, aprenda a se conectar com as pessoas e de fato, se importar com o que ela está disposta a ouvir. E como é que você vai se importar com isso? Olhando no olho, falando, eu entendo que é uma questão difícil, mas a gente precisa falar sobre isso. Não deixa passar. Não deixa passar, porque o tempo acaba atrapalhando essas questões e vai virando para debaixo do pano, vai colocando ali, mas uma hora vem. Então é importante, assim, tem o desconforto, traz o tema, conecta com a pessoa, resolve. Só assim a gente consegue aí trabalhar essa comunicação assertiva e trabalhar bem as emoções e as relações. Perfeito. Né? Muito obrigada. Eu que agradeço, Lê.